Olá, turma do sétimo ano! Vamos aos nossos estudos dessa semana? Eu sou a professora Josiane, a matéria é Geografia e o assunto é Divisão Política do Brasil e estudos demográficos do território brasileiro, certo? Então, para começar, eu quero conversar com vocês sobre a atividade que vocês terão que fazer já na segunda-feira, que vai ser montar um esquema da divisão política do Brasil, colocando a região, os estados de todos os estados daquela região, as siglas dos estados e as suas capitais. Então, acompanha comigo. Vocês vão ter um mapinha de vocês no material para poder fazer esse trabalho e poderão pesquisar também na internet, tá bom? Então, como eu quero que vocês façam? Primeiro, identifica a região. Então, eu vou começar pela região norte aqui do Brasil, que é composta por 9 estados, sendo eles Amazonas, sigla AM, capital Manaus. Acre, sigla AC, capital Rio Branco. Roraima, sigla RR, capital Boa Vista. Rondônia, sigla RO, capital Porto Velho. Amapá, sigla AP, capital Macapá. Pará, sigla PA, capital Belém. E Tocantins, sigla TO, capital Palmas. Ok? Região Nordeste. A região Nordeste é composta por 9 estados, sendo eles Maranhão, sigla MA, capital São Luís. Piauí, sigla PI, capital Teresina. Ceará, sigla CE, capital Fortaleza. Rio Grande do Norte, capital sigla RN, capital Natal. Paraíba, sigla PB, capital João Pessoa. Pernambuco, sigla PE, capital Recife. Alagoas, sigla AL, capital Maceió. Sergipe, sigla SE, capital Sergipe. E capital Aracaju. E Bahia, sigla BA, capital Salvador, região Nordeste. Região Centro-Oeste, composta por 13 estados e o Distrito Federal, certo? Então são eles: Mato Grosso, sigla MT, capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, sigla MS, capital Campo Grande. Goiás, sigla GO, capital Goiânia. E Distrito Federal, sigla DF, capital Brasília. Região Sudeste: Minas Gerais, composta por 4 estados. Minas Gerais, sigla MG, capital Belo Horizonte. Espírito Santo, sigla ES, capital Vitória. Rio de Janeiro, sigla RJ, capital Rio de Janeiro. São Paulo, sigla SP, capital São Paulo. E a região Sul: Paraná, sigla PR, capital Curitiba. Santa Catarina, sigla SC, capital Florianópolis. Rio Grande do Sul, sigla RS, capital Porto Alegre. Ok? Então, esta é a divisão política, que é a sua tarefa da primeira atividade. Correto, turminha? Aspectos demográficos do Brasil. Então, o que é demografia, moçada? Demografia nada mais é do que o estudo da população. Então, demografia brasileira, estudo da população brasileira. Ok? O que nós temos de importante sobre a nossa população? Primeiro, somos o 5º país mais populoso do mundo. Hoje, 2020, temos uma população de 211, aproximadamente, milhões de habitantes. Portanto, o Brasil é um país populoso. Estamos com 24 habitantes por quilômetro quadrado. Porque a nossa extensão territorial é muito grande, quando eu pego a população e divido pelo nosso território, vai dar uma densidade demográfica, quer dizer, uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado baixa também. Então, o Brasil só tem 24 habitantes por quilômetro quadrado, quer dizer, ele é pouco povoado. Então, veja, o Brasil é populoso, porque a nossa população absoluta é muito grande, porém, se eu divido a população pelo território, dá uma divisão pequena, dá só 24 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Porém, os brasileiros estão distribuídos igualmente por todo o território? Não. A distribuição demográfica no Brasil ela é desigual, correto? Por quê? Nós sabemos que a grande maioria da população brasileira está concentrada no litoral. E por que no litoral? Porque desde o período da colonização, onde surgiram as primeiras cidades? Onde começaram as primeiras atividades econômicas? Foi tudo no litoral. Então a concentração populacional brasileira está no litoral, certo? Herança do nosso período colonial. Os nossos indicadores sociais, desde 1960, estão em queda.
que são indicadores sociais. Taxa de natalidade, quer dizer, o número de pessoas que nascem no país. Taxa de mortalidade, quer dizer, a taxa de óbitos, né, que ocorrem no país, assim como a taxa de natalidade é a taxa, né, de nascimentos do país. Taxa de fecundidade, quer dizer, o número de filhos que uma mulher tem na sua idade fértil, de 15 até 45 anos, por aí. Quantos filhos uma mulher tem no Brasil? É a taxa de fecundidade. A mortalidade infantil, que é o número de mortes entre crianças de 0 a 1 ano de idade. Tá? Então, tudo isso no Brasil está em queda, todas essas taxas estão em queda. E se elas estão caindo, quer dizer que a qualidade de vida do brasileiro está melhorando, certo? O que explica a queda da taxa desses indicadores? Primeira coisa, urbanização. O que é isso? As pessoas, a partir da década de 40, 50, 60, começaram a sair do campo e vir para a cidade. Na cidade, as pessoas passaram a ter uma consciência diferente sobre natalidade, sobre o cuidado com a saúde. Na cidade é mais fácil ter campanhas de vacinação, é mais fácil ter acesso a saneamento básico. Então, com a urbanização, caiu a mortalidade. Quando cai a mortalidade, a taxa de natalidade também cai, tá? Melhoria médica, hospitalar e farmacológica. O que é isso? Melhoraram os atendimentos médicos, os tratamentos médicos, melhoraram os atendimentos nos hospitais e, gente, surgiram muitos remédios, certo? Então, com isso, a mortalidade caiu bastante, melhorou a condição de vida do brasileiro. A popularização dos métodos anticoncepcionais. Vocês estão ouvindo, né? Estou dando aula junto com a minha calopsita, tá bom? Métodos anticoncepcionais. O que é isso, a popularização dos métodos anticoncepcionais? Quer dizer que passou a ser de fácil acesso de todas as mulheres no Brasil qualquer método anticoncepcional, seja ele a camisinha, seja ele a pílula, seja ele adesivos. Todos os métodos anticoncepcionais que existem estão hoje muito mais fáceis, mais acessíveis para as mulheres. Então, com isso, houve um controle maior das taxas de natalidade. E a mulher passou a trabalhar fora, né? A mulher, quando veio para a cidade, ela também passou a trabalhar fora de casa. Então, a mulher que trabalha fora de casa tem que ficar às 8 horas fora de casa, não tem tempo para ter muitos filhos, para cuidar de muitos filhos. Então, a taxa de natalidade caiu. A mulher trabalhando, ela passou a priorizar a profissão, o estudo, a carreira e deixou a maternidade para um segundo momento, ok? A população brasileira, hoje, ela é uma população basicamente adulta. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte da população brasileira está na faixa etária adulta, certo? E uma questão gravíssima da sociedade brasileira, que são as enormes, gigantescas desigualdades sociais. 5% da população brasileira ganha a mesma coisa que os outros 95%. Então, é pouca gente concentrando muita renda e muita gente ficando com uma renda menor. Isso é o que a gente chama de desigualdade social e a sociedade brasileira é muito desigual. Para entender por que a população brasileira é adulta, a gente tem que entender a pirâmide etária brasileira. O que é a pirâmide etária? É um gráfico que mostra para a gente a distribuição por sexo e por idade da população. A população brasileira é, na sua maioria, feminina, tá? Tem mais mulheres do que homens. E aí, ó, para vocês entenderem por que a nossa população é adulta. Hoje, a maior parte da população brasileira está nessa faixa etária aqui, ó, dos adultos, certo? Então, quando eu distribuo a população pela pirâmide etária, eu tenho os jovens que estão na base da pirâmide, e quem eu considero jovem? Todos de 0 a 19 anos. E aqui eu enxergo a taxa de natalidade do país. Depois eu tenho o corpo da pirâmide, que é onde está a população economicamente ativa, os adultos, que são todas as pessoas de 20 a 59 anos. E no topo da pirâmide eu tenho os idosos, né? No topo da pirâmide os idosos, são todas as pessoas com mais de 60 anos. Aqui eu consigo enxergar a expectativa de vida. Quanto maior o topo da pirâmide, maior a expectativa de vida, quer dizer, as pessoas estão vivendo mais. Mas no Brasil a população hoje ela é majoritariamente de adultas, quer dizer, é formada pela PEA, população economicamente ativa. Quem é a população economicamente ativa? É aquela população que está trabalhando. E a população que está trabalhando é aquela também que contribui para o INSS. Então, quem é que está arrecadando dinheiro para as aposentadorias, para as licenças saúde,
para as licenças de acidentes, são as pessoas que estão trabalhando e que estão contribuindo para o INSS.